Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e esse é mais um vídeo nosso no tema das ligações químicas, numa abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para a gente levar algum conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo especificamente, nós vamos tratar das ligações metálicas, das suas características e das propriedades dos materiais que fazem esse tipo de ligação. Bora pro conteúdo? E o nosso tema do vídeo de hoje são as ligações metálicas. Ligações que a gente vai encontrar entre átomos que têm baixas energias de ionização, ou seja, que perdem elétrons com facilidade. Nesse tipo de ligação, os elétrons de valência de um grande número de átomos vão ser compartilhados entre si e manter esses átomos ligados entre si. O nosso modelo geral para uma ligação metálica é como se nós tivéssemos cátions, caroços positivos, correspondendo ao núcleo e às camadas mais internas dos átomos metálicos, rodeados, circulados por um mar de elétrons, contendo os elétrons de valência do conjunto de átomos que participam de um objeto metálico. E aqui nesse caso, o sinal de mais aqui no ferro não está querendo dizer que seria o ferro mais um, apenas está indicando que é um caroço positivo de ferro, com o núcleo e as camadas mais internas do átomo de ferro, rodeado pelos elétrons de valência do conjunto de átomos. Esse tipo de estrutura proveniente das ligações metálicas, com esse mar de elétrons não muito ligados a nenhum núcleo atômico, proporciona para os materiais metálicos uma alta condução de calor e de eletricidade, pois essa mobilidade aqui dos elétrons propicia essa característica. Esses elétrons de valência não estão fortemente ligados a nenhum núcleo atômico, podendo ser arrastados para um lado ou para o outro quando são expostos a uma diferença de potencial. Por exemplo, quando esse metal está fazendo parte de um circuito elétrico. É interessante ressaltar que a condutividade elétrica dos metais ela cai conforme a temperatura sobe, porque quanto mais alta for a temperatura, mais esse movimento ordenado dos elétrons no metal, causado pela diferença de potencial, precisa competir com um movimento desordenado devido à agitação térmica. A força da ligação metálica ela vai variar muito de um elemento para outro elemento. Mesmo por isso, os pontos de fusão dos metais variam muito. Sendo que o único metal que é líquido à temperatura ambiente é o mercúrio, com ponto de fusão de menos 38,8 graus Celsius. Mas tem outros que têm pontos de fusão também baixos, como por exemplo o gálio, com ponto de fusão de 29,8 graus Celsius. Portanto, ele derrete na temperatura do nosso corpo. Tem outros intermediários, como o ouro, que funde a 1064,2 graus Celsius. E o ferro, a 1538. Já outros têm temperatura de fusão muito alta, como o tungstênio, por exemplo, que só vai fundir a 3414 graus Celsius. Outra consequência desses elétrons dispostos com uma grande liberdade e uma grande diversidade de possíveis níveis de energia aqui, é o brilho normalmente característico dos metais. Uma porção de matéria metálica consegue absorver e devolver luz com muita facilidade, porque esses elétrons aqui podem assumir uma diversidade enorme de níveis de energia. Por outro lado, esses materiais são opacos, a luz não consegue atravessá-los. Outra característica da ligação metálica, que é responsável pela alta densidade encontrada nesses materiais, é que a ligação não é direcional. Todos os caroços positivos são atraídos pelo conjunto dos elétrons livres e os elétrons livres são de alguma forma atraídos por todos os caroços positivos. Uma diferença importante entre as características mecânicas de um material com ligação metálica e com ligação iônica diz respeito à fragilidade. Como nós vimos anteriormente, os materiais iônicos costumam ser frágeis, eles quebram com facilidade quando recebem uma pancada, por exemplo. Já os materiais metálicos, eles se deformam com uma pancada que recebem. E isso tem tudo a ver também com o tipo de ligação química apresentada por esses materiais. Lembrem-se que na ligação iônica, ao dar uma pancada, a gente colocava cara a cara carga positiva com carga positiva e carga negativa com carga negativa, gerando uma repulsão tremenda e quebrando o material. Já na ligação metálica, nós temos os caroços positivos imersos em um mar de elétrons. Então as deformações que a gente causa por uma pancada num material desse, certamente vai mudar a posição dos caroços positivos, mas sem ter aquele efeito da repulsão que nós encontrávamos nos materiais iônicos, porque o mar de elétrons continua ali permeando esses caroços positivos.
Outras características desses materiais metálicos que são consequências do seu tipo de ligação são que os materiais metálicos são dúcteis, ou seja, suportam deformações altas antes de quebrar. Então eu consigo esticar um material metálico, especialmente a altas temperaturas, possibilitando eu fazer fios de metal, por exemplo. Costumam ser maleáveis, de um modo que eu facilmente consigo transformar em lâminas finas metálicas. Muitos materiais metálicos são também bastante resistentes à tração, de um modo que a gente pode usá-los em cabos para sustentarem pesos muito grandes, com reforço em construções e diversas outras aplicações. Os materiais metálicos são também bastante tenazes, o que quer dizer que eles conseguem absorver bastante energia antes de romper. E ao absorver essa energia, eles se deformam de maneira permanente, que é o que nós costumamos chamar de deformação plástica. Eu consigo esticar um bom tanto um pedaço de metal antes que ele arrebente, e a força necessária para arrebentá-lo é muito grande. Por outro lado, eu não tenho muita dificuldade de arrancar átomos de metal dessa superfície. Os materiais metálicos são pouco duros, têm uma dureza muito baixa, são riscados com facilidade. E como consequência de ser elementos que não prendem muito bem seus elétrons de valência, os materiais metálicos são oxidados com uma certa facilidade. Lógico que isso varia de um elemento para outro e mesmo de acordo com a característica dos seus óxidos formados. O alumínio, por exemplo, embora pareça estranho, ele também oxida com facilidade. Mas o seu óxido, o Al2O3, a alumina, é muito resistente e cria uma camada na superfície do metal que protege as camadas inferiores da oxidação. Diferente do ferro, que apesar de ter uma tendência até menor a oxidar, forma um óxido que esfarela com facilidade, deixando as camadas interiores do material expostas mais facilmente. Os sólidos cristalinos em geral, não apenas os metálicos, apresentam um padrão repetitivo dos átomos na sua estrutura. E a gente representa esse padrão repetitivo pelas chamadas células unitárias, que vão ser consideradas a menor parcela do material que representa a organização dos seus átomos como um todo. Reparem que para esse tipo de representação, o nosso modelo atômico de Dalton, onde os átomos são considerados como esferas rígidas, é um modelo adequado para essa representação. E eu apresento aqui para vocês alguns exemplos dessas células unitárias, dessas porções pequenininhas dos átomos dos materiais que podem representar a sua estrutura como um todo. E o primeiro exemplo aqui é a célula unitária cúbica simples, que não é muito comum. Na verdade, o exemplo de metal que apresenta esse tipo de célula unitária é o polônio. Na célula unitária cúbica simples, os átomos estão dispostos como se estivessem sobre os vértices de um cubo. E para representar o material como um todo, bastaria eu reproduzir este cubinho aqui em todas as direções. Um outro exemplo de célula unitária, esse aí já um pouco mais comum, é a célula unitária cúbica de corpo centrado, onde os átomos estão dispostos novamente sobre os vértices ali de um cubo, com mais um átomo no centro deste cubo. E a estrutura do material como um todo seria uma reprodução em todas as direções de células desse tipo. Para a célula unitária cúbica de corpo centrado, nós temos exemplos como o cromo, o ferro na temperatura ambiente, chamado ferro alfa, molibdênio, tântalo, tungstênio. E o terceiro exemplo aqui é a chamada célula cúbica de face centrada. Novamente, tem os átomos dispostos nos vértices de um cubo, além de um átomo em cada uma das suas faces. Essa célula unitária já é encontrada, por exemplo, no alumínio, no chumbo, no cobre, níquel, ouro, platina, prata, além do ferro a temperaturas um pouco mais altas. O ferro gama, também conhecido como austenita. Então, novamente, para obter a estrutura completa do sólido formado por cada uma dessas células unitárias, eu preciso reproduzi-las em todas as direções. E reparem que ao montar a célula unitária do material, nós consideramos apenas as parcelas dos átomos que estão dentro do cubo, porque assim a gente evita de pegar pedaços repetidos dos átomos quando for montar o material completo. Pegando, por exemplo, uma célula unitária dessa, cúbica simples, e repetindo-a para todos os lados, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, eu obtenho a estrutura do material que apresenta a célula unitária cúbica simples. Para o cúbico de corpo centrado, a mesma coisa, reproduzindo para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente, para trás, a gente obtém a estrutura de um material que apresenta a célula unitária cúbica de corpo centrado. O mesmo valendo também para o cúbico de face centrada. Para obter a estrutura do material como um todo, eu preciso reproduzir essa célula unitária para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente e para trás.
E eu citei ali só aqueles 3 exemplos de célula unitária porque eles são bastante importantes para a gente, mas tem vários outros tipos de célula unitária. Na verdade, existem 14 tipos no total, chamados de retículos de Bravais, e estão divididas em 7 sistemas: o sistema cúbico, o sistema tetragonal, o sistema romboédrico, o sistema hexagonal, o sistema ortorrômbico, o monoclínico e o triclínico. E se você quiser ver um vídeo onde eu relaciono a densidade com o raio atômico e a estrutura cristalina do material, eu vou deixar o link disponível aqui em cima para vocês. E por fim, para terminar esse vídeo que foi curtinho e já deixar encaminhado para um vídeo que eu pretendo fazer logo, então aqui algumas outras características da ligação metálica que são muito importantes para a tecnologia dos materiais. Os materiais metálicos costumam ser encruáveis, então ao causar deformações sobre esses materiais, eu consigo endurecê-los. Além disso, esses materiais estão suscetíveis a ter alterações na sua estrutura por meio de tratamentos térmicos, como a têmpera, por exemplo. Mas como normalmente os materiais metálicos são ótimos condutores de calor, dificilmente a gente consegue uma mudança significativa nas propriedades simplesmente fazendo o tratamento térmico. Normalmente são necessários também a presença de outros elementos químicos no material. Esses materiais também endurecem por precipitação. Então, quando eu solidifico o material que está líquido, eu posso criar defeitos na estrutura que vão gerar tensões internas ao material. E essas tensões podem melhorar suas propriedades mecânicas. E olha que normalmente quando a gente fala a palavra defeito, a gente está pensando em alguma coisa ruim, né? Mas acontece que quando a gente está tratando de materiais metálicos, ligas metálicas, tem alguns defeitos que podem nos ajudar muito. E novamente falando em defeitos, no material metálico os defeitos se propagam com maior facilidade. Quando eu desloco uma camada de átomos de metal, ele empurra os átomos adiante sem quebrar esse material. Novamente, nem sempre ter defeitos é uma coisa ruim quando se tratam de metais. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito em breve, eu pretendo lançar um vídeo sobre as relações entre esse tema de ligações químicas e a tecnologia dos materiais. Fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!